Esse aqui é a última semana da apresentação do Centro Espírita. A gente vai começar a chamar para conversas mesmo fora do. Então, só para deixar claro que ainda estamos apresentando todos os centros. Hoje apresentamos o Centro Espírita Ademar Pereira, como representantes da Karina e a Débora que vieram hoje. Ok? Vou pedir então. Posso te apresentar? Depois a Karina se apresenta e já faz a oração de abertura para nós? Sim, sim. Então, não sei se todos me conhecem, mas sou a Débora, sou espírita desde 2012, estudo desde 2014 e comecei a ser trabalhadora em 2019, ali no Ademar Pereira. Muito obrigada pela oportunidade, né, de estarmos aqui expondo um tema realmente tão importante para todos nós. Boa noite a todos. Meu nome é Karina, sou trabalhadora do Grupo Espírita Ademar Pereira. Entrei nos estudos em 2016 e em 2017 já comecei os trabalhos. Hoje estou coordenadora do grupo, mas nós somos uma equipe e trabalhamos em conjunto, cada um dando o seu melhor para um bem maior. Então, esse é o lema hoje da casa. Eu acho que em 2017 foi que eu comecei. Embora eu já tinha mediunidade desde muito cedo, eu só compreendi realmente foi mais ou menos nessa época. Vamos fazer a abertura? Agradecemos também a oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos a casa, a pessoa. Então, convido a todos a fecharmos os olhos e elevarmos os nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Que Deus nos abençoe com a sua paz. Jesus nos envolva com fluidos de muito amor. E a eles que rogamos a assistência para que possamos ter um encontro de muita harmonia, de muita serenidade, de muita paz, de muita responsabilidade. Que possamos estar conectados com a espiritualidade que nos acompanha, que as nossas almas, os nossos corações estejam abertos e receptivos, suas inspirações, para que possamos cada vez mais compreender acerca de tudo aquilo que a doutrina nos traz, que possamos trazer para o nosso íntimo e dessa maneira vivenciarmos o nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja. Muito bem. Então, agora, eu gostaria de, antes de entrar nesse tema que a gente tem falado, que é maravilhoso, que é um tema que vai nos fazer refletir bastante, eu quero que vocês falem um pouquinho do Centro Espírita, as atividades, quais são os horários, se alguém quer ir, como é que faz, como é que funciona, né? Para o pessoal que não conhece a casa ainda, como é que chega lá? Os nossos horários de atendimento ao público são terças e quintas-feiras. Terças-feiras, a partir das 19, temos o atendimento interno. E depois, a partir das 20, a explanação dos passes. Na quinta-feira, a partir das 13h30, 13h30, o diálogo fraterno, e 14h30, explanações e passes. Estamos com passes coletivos. Hoje, por enquanto, a gente tem somente o grupo de estudo de iniciantes, na qual eu sou facilitadora, e estamos organizando para começarmos a trabalhar com um grupo de jovens, de crianças e famílias. Inclusive, a Débora participou de uma oficina junto com a Fergues para trabalhar com famílias, O crianças. que seria esse trabalho com Acho que ainda é jovens e famílias ou crianças? Como é que seria o atendimento a eles? É um grupo de estudos aberto a todo o público que tenha interesse em assuntos diversos, porque muitos assuntos, quase todos, se relacionam com os nossos interesses
da nossa rotina, dos nossos problemas diários, né? Relações familiares, trabalho, doenças, dependências, perdas. Então, bem abrangente Não precisa mesmo. ser frequentador, muito menos espírita. É um atendimento à família que está precisando naquele momento de uma necessidade específica. Isto, um estudo com uma abordagem mais livre, por temas, conforme as necessidades do grupo. Eles falaram, assim, indicaram iniciar, conhecer o grupo e a partir da formação das pessoas, do tipo de pessoas, das necessidades, ir trazendo assuntos variados para que possam aproveitar na sua vida mesmo, ir aplicando a doutrina espírita no seu dia a dia, dentro das suas necessidades. Porque a gente sabe que temos dificuldade, às vezes, de ter trabalhadores suficientes para fazer um estudo sistematizado. Então, buscando atender essas necessidades dos centros menores, né, eles trouxeram essa abordagem para a gente criar grupos temáticos, mas ao mesmo tempo abertos, né? Um grupo da longevidade, com temas adequados à terceira idade, mas aberto a todo o público. Por que aberto? Porque todo mundo tem um idoso na família, não é? Vai ser idoso um dia. Então, a quem interessar, esteja aberto. E nós pensamos das famílias, por quê? Porque a área é grande, todo mundo, e com um trabalhador a gente consegue atender a demanda, claro. Muito interessante. Eu acho que, não sei se tem esse tipo de atividade em algum outro centro, não? Aqui vai ser o de vocês, então. É isso aí. Muito interessante, né? E veja assim, dos centros que passaram, todos os centros que passaram aqui, cada um está destinado a alguma coisa. Até a gente comentou em algum momento que os centros vão começar a se definir, né? Cada um com a sua particularidade, as pessoas, do que elas necessitarem, vão buscar aquele centro, né? Inclusive, isso das famílias é algo que é se pensar, porque o importante é que o Espiritismo faça parte não como uma religião, mas como uma filosofia de vida, porque com certeza nos auxilia a compreender a própria vida, né? É o que a gente busca passar aqui no programa, né, Juliana? A gente sempre fala, esse programa é para abrir um pouco essa ideia, tirar a religião ou a questão do dogma, dos rituais, essas coisas que a gente, né? A gente tinha um programa, o primeiro programa ano passado a gente fez foi lá no Chuí, no Farol da Espiritualidade. Já a Nova Era apresentava na Rádio Chuí. E ele era um formato maior que esse, então já tinha essa ideia, mas ele já era mais um programa de estudar. E trabalhar e estudar, a gente estudava o livro Renovando Atitudes. E agora, quando a gente fez esse aqui, até eu e a Adilá, a gente conversou e eu falei para ela, eu tinha ideia de criar um programa que a gente fizesse uma coisa que desmistificasse o espiritismo, né? Para que as pessoas enxerguem o espiritismo como ele é, não como uma religião. Exato. Como ele é. Eu digo, porque hoje tu pode receber uma pessoa de Umbanda, um evangélico, um católico, ele pode vir numa casa espírita, frequentar a casa espírita e seguir sendo. O espiritismo não te cobra isso, né? Então eu digo assim, porque o espiritismo não é uma religião, ele é uma filosofia de vida, né? É de religiosidade Isso. intrínseca, Ele espiritualidade. trabalha. Então, a única coisa que eu vejo que acho que todos os espíritas são cristãos. Eu não sei se. Eu acho que todos são cristãos. É o Então, nosso modelo guia, Jesus. então eu digo assim, então quem não é cristão deve ser espírita, né? Pode ser curioso, né? Pode ser simpatizante, porque tem alguns casos, simpatiza. Mas todos são. Eu acho que chega no final, quando começa a fazer a leitura, assim, não. Porque muita gente acha que ser cristão é ser católico. Esse é o. E o programa vem para isso, para mostrar que o espiritismo não é isso, né? Então a gente sempre fala aqui nos primeiros programas que a gente não vai estar. Muita gente acha assim, não, mas na casa espírita eu vou chegar lá, vai ter um pulando, vai ter um conversando contigo, né? E não é assim, né? Não. Sim, porque a maioria das pessoas pensa exatamente que o espiritismo é somente plano espiritual, é somente manifestação física. O espiritismo vai muito além de tudo isso. Eu sempre digo que o espiritismo é uma escola. O centro espírita é uma escola. Eu Escola de considero alma. uma escola de alma, espiritismo. Sério. Orientação aqui. E
Bom, então, além do projeto de família, esse é o... Como é o nome da sigla que usam? Não, DAFs, né? Não é? O DAS. Bom, Não é as são a gente está perdido, né? Além dessa, é, além desse projeto, agora fim de semana, fim de semana vocês têm tem uma atividade na casa aí, que é a Feira da Pulga, né? tivemos hoje a feira da Pulga. Ah, foi hoje, eu cheguei amanhã. Hoje. Ah, tá. Hoje foi um dia tranquilo. É uma vez por mês que a gente tenta fazer. Agora no verão, a gente talvez somente em fevereiro. Mas hoje foi a última do ano, eu acredito. E é uma coisa que a gente faz mensalmente. E com os jovens, as crianças, vocês querem começar o ano que vem, com que evangelização mesmo, ou tem alguma outra atividade? Não, evangelização mesmo. A gente já está estimulando bastante a leitura. Nós adquirimos vários livros do Conte Mais, inclusive também fizemos o curso do Conte Mais, e temos vários livros e estimulamos muito. As crianças, filhos que participam nas aulas, por exemplo, e é uma coisa que está agradando muito. E os livros infantis são de muita profundidade. Né? Traz um ensinamento muito. Exato. Tem vários ali muito profundos. Bom, alguma coisa a mais do centro que vocês queiram passar para o pessoal que vai assistir? Quem é o atual presidente do centro? Sou eu, atual presidente. Ah, mentira. Porém, a gente combinou de que seria um grupo Sim. coordenador para podermos trabalhar em conjunto. Eu já fui no centro de vocês. Não como, como é que eu vou dizer, assistente ou para olhar eu fui lá uma vez que eu já tinha, a Débora já deve ter ouvido, né, porque é teu esposo, né, Diego, né? Diego tem ligação comigo do Rio Branco, lá ele conhece meu trabalho que eu fiz no Rio Branco. E eu, antes de fazer no Rio Branco, eu fiz na Vila Jacinto, né? Durante 2 anos e meio, quase, 3. E na época, eu não me lembro quem era, eu me lembro a senhora que estava, que eu me lembro, a esposa do seu Peralta, que estava. Isso foi em que ano? Já fazia uns 7 anos, 6 anos, né? Eu me lembro da Mariela Peralta, da Denise, acho que estava também. E eles fizeram a gente levou o projeto das crianças, eu levei as crianças lá para fazer uma festa de Natal. Então eu levei tipo umas 15, ser mais preciso 14. 14 porque eu coloquei eles no carro só e levei mesmo, uma loucura. Eu levei 14 crianças lá e a gente fez, receberam brinquedos. Então eu já tive um contato com vocês, né? No meu projeto social eu levei lá aquele projeto que eu tinha. E fizemos uma confraternização com eles ali, ficamos ali 2 horinhas ali. Aí eu conheci a casa naquele dia, conheci a parte da frente. Só para dizer, contextuar que eu conheço, né, um pouquinho da casa. Mas nós estamos tentando se dividir um pouco, né, para ir em cada casa, todo mundo está, pelo menos, começando a se misturar um pouco mais. A somar, né? Somar para podermos multiplicar. E eu não quero perder muito tempo, então, com isso, porque o tema de hoje tem bastante coisa para ser falada. Então, hoje, vamos começar a falar, vamos colocar em tema o Conhece-te a ti mesmo, né? E eu sei que vocês têm um conhecimento bem abrangente sobre isso aí. Trouxeram um monte de livro, pessoal. Eu quero ver eles passarem tudo isso aqui para nós agora. Então, antes de elas começarem, eu vou passar o nosso colega espírita aqui, que nos passou uma mensagenzinha aqui, ó, Jacques. Então, aqui, boa noite, amigos. Um abraço fraterno a todos. Domingo, às 10 horas, estaremos no ar pela Rádio Chuí, com o programa Brasil Coração do Mundo, que é um programa espírita. Eu quero comentar um pouquinho. Esse foi o primeiro programa que eu participei de rádio, né? Foi com o Jacques, a gente tinha esse programa exatamente aos domingos, 2 horas, das 10 ao meio-dia, e agora ele está retornando com esse programa de novo. Brasil Coração do Mundo. Aí a gente fazia todos os domingos, das 10 ao meio-dia. E agora eles estão. Esse domingo é o primeiro, Jacques, provavelmente. Isso, né? já botou aqui domingo, ele retorna. Retorna. Então, esse domingo começa novamente. Era um programa que também, né? Era mais longo, são 2 horas de programa. É um programa. Quem quiser acessar a rádio do Chuí, a FM do Chuí tem que acessar pelo site, tá? Rádio Chuí.
né? Senão, ô Jacques, deixa para nós aí depois aí o link, por favor, nos comentários aí, de como o pessoal de Santa Vitória pode acessar a rádio, porque ela tem a mesma frequência da FM daqui, a 87.9, então ela não chega ali. Aí, então, se tu chega na metade do caminho, e do Chuí, tu começa a pegar ela. Então, Então, que tenha um sucesso lá pelo programa também. Esperamos visitar vocês, né? Eu Isso aí. fui convidada. Se autoconvidando de novo. Não, ele convidou aqui um dia que estava. Então, seguimos. Conhece-te a ti mesmo. Esse não, acho que não tem uma palestra, uma exposição que a gente faça no Centro Espírita que a gente não toque nesse assunto. Para conhecer alguma coisa, para entender o Espiritismo, precisa conhecer. Para conseguir evoluir, fazer a reprogramação que estamos fazendo aqui, né, reencarnatória, eu preciso me conhecer. Então, eu vou deixar com vocês aí. Vocês trouxeram bastante coisa. A gente vai interferindo um pouquinho, Sim, de vez em vamos quando, mas... Eu escolhi começar um pouco exatamente sobre o assunto que a gente falou um pouquinho atrás, né? Que a grande maioria das pessoas pensa que o espiritismo é somente plano espiritual. Então, sobre isso, eu quero trazer uma pincelada, porque o espiritismo vai muito além de tudo isso, né? O espiritismo nos traz uma bagagem enorme para que a gente possa compreender a vida e, a partir disso, podermos fazer escolhas como espíritos imortais que somos na matéria que estamos. Isso é de extrema importância. Inclusive, para que possamos também, inclusive, desconstruir algumas crenças que trazemos dessa bagagem toda por sermos imortais. Mas muita coisa enraizada. Exato. A começar por Deus, né? Que Deus, para muitos, é uma energia traz muito castigo e pecado, e na verdade Deus é uma energia de amor que nos dá a reencarnação como uma bênção, como uma oportunidade para refazermos caminhos. Então, falar de Deus como uma energia de amor, como causa primária de todas as coisas, falar sobre a imortalidade, o que significa sermos imortais, porque uma coisa é saber que somos imortais, mas e o sentimento de ser imortal? Será que estamos exercitando esse sentimento? Estamos vivendo como seres imortais, nos comportando como seres imortais. Porque para viver é necessário sentir. E esse sentir é a base de reflexão. Então, se a gente simplesmente sabe que é imortal e não traz isso ao nível profundo do que é ser imortal, muitas vezes deixamos de vivenciar por não compreender e não sentir. Depois, a reencarnação como a bênção, né? A pluralidade das existências e o porquê da pluralidade das existências, né? Que é a própria oportunidade para evoluirmos e crescermos em direção a Deus. Então, sem isso não tem como a gente explicar, por exemplo, por que a necessidade tão profunda de conhecer a nós mesmos, de perceber o nosso mundo íntimo. Porque muitas vezes, quando a gente fala do conhece-te a ti mesmo, eu posso dizer, eu sou fulana, gosto de tal coisa, mãe de ciclano, casado. Mas tudo isso é transitório, né? Que a gente conhece exatamente o que a matéria nós estamos vivendo neste momento, e não como seres imortais que somos. Então, o convite é para que a gente conheça o nosso mundo íntimo, o mundo dos sentimentos, aquilo que eu estou pensando, sentindo. Porque, embora muitas vezes a gente pense que não pensou e agiu sem pensar, não existe essa opção. Não existe a opção de agir sem pensar. Tudo passa pelo pensamento, emite um sentimento que nos leva a uma ação por meio da vontade. Só que as coisas estão tão automáticas que nem sequer percebemos que pensamos. Então, esse silêncio, para que a gente possa perceber o que está no nosso interior, e para quê? Exatamente para a gente poder mudar. Quando a gente fala nesse tema aí, eu estava analisando até hoje um pouco, e como ele é da pergunta 919, né, do Livro dos Espíritos, eu acho que uma coisa que o Santo Agostinho nos deixa na mensagem, que se a gente fizesse essa reflexão, que ele pede ali, no final do dia, Sim. faça uma revisão dos seus atos, né?
Isso é conhecer-se aqui mesmo, né? Se eu conseguir, no momento que eu conseguir entender que aquela revisão ela está sendo benéfica para mim, que eu estou conseguindo ver aonde eu estou errando, onde eu estou seguindo errando, porque às vezes as pessoas enxergam, as pessoas que trabalham, seja na espiritualidade ou até na religiosidade, que as pessoas vão lá e olham para ti e acham que tu é uma pessoa que não vai errar, né? Sim, Né? sentimento de aprendiz. E a gente vai errar todos os dias, né? Vai errar menos, essa é a ideia, né? Um dia errar um pouquinho menos que o outro, mas a gente sempre vai cometer erros, às vezes até sem pensar, né? Então, eu digo, esse tema eu vi ali que é uma coisa interessante, se a gente conseguir fazer essa reflexão que ele pede ali, a gente vai conseguir dar um passo grande, né? Sabe que agora tu falou o erro, né? Jesus nos ensina, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, né? Então aqui ele já está nos convidando a sermos aprendizes. Ele é o mestre e nós os aprendizes. E sim, vamos errar em primeiras vezes, porque não somos perfeitos. Somos perfectíveis. Estamos num processo de aperfeiçoamento. E trazer isso para o íntimo é libertador, porque aquela exigência que a gente tem conosco mesmo só faz muito mal a nós mesmos, né? Nos traz a culpa, né? Nos traz algo que nos prende mais ainda a esse momento que estamos aqui. Então, só quando a gente reflete sobre isso e passa a aceitar que somos imperfeitos é que a gente consegue avançar. Bom, eu sou imperfeito. Eu erro muito ainda, só que já agora, dando conta desses erros e analisando eles, é que eu vou começar a melhorar. Porque enquanto eu não me dou conta do erro, não vou fazer melhor. Como vou mudar alguma coisa que eu não percebo? Quando eu falo em erro, para as pessoas terem uma noção, a figura pública mais importante, eu acho, muitos podem dizer que é Allan Kardec, mas para mim, que sou, assim, um fã de Chico, é Chico para mim, beleza? E digo, só que é Chico, quem vê a figura de Chico pensa que, né, Chico era um homem santo, né? E uma coisa incrível que foi perguntada para Chico foi: Chico, qual é o seu maior medo? E Chico respondeu: o meu maior medo é esta fera que tem dentro de mim. E aí eu fico pensando, pô, se Chico, toda aquela coisa incrível que ele era, né? Mauro, ele tinha medo da fera dele, de quem sou eu, né? Um mero, assim, uma pessoa que está Recém começando. gatinhando, né? Eu digo, quem sou eu para achar que eu vou ser uma pessoa que estou no caminho já? Não, estou nem gatinhando ainda, estou bem. Por isso que eu digo, quando eu falei em erro, entende? Não é que a gente não vai cometer erro. Mas vocês estão falando que cometem erros. Não. Digo, esses erros que nessa percepção. Se Chico tinha esse temor, imagina nós, né? Sim, mas erramos sim, muitas vezes, inclusive conosco. Com certeza. Jesus nos ensinou, né, a amar a Deus sobre todas as coisas e ao outro como a ti mesmo. Então, se a gente puder colocar num papel todos os atos de desamor que praticamos conosco mesmo, Com por certeza. exemplo, quando exigimos perfeição, é um ato de desamor. né? Quando nos apegamos a mágoas, remorsos e ressentimentos, é um ato de desamor. Quando doamos, se preocupamos em doar ao irmão e não estamos olhando no espelho ali que a gente está pior que o irmão. Então, primeiro, Nossa, tu, eu. né? Primeiro tu No sentido de fica forte para ajudar ele. Kardec mesmo desse erro, né? Kardec veio a falecer precocemente porque ele não quis parar o trabalho. E aí ele veio a falecer. Não, 60 anos que ele tinha. Então a gente pensa assim, pô, Kardec, muitos chamam de o pai do espiritismo, né? Você trabalhou só 10 anos, você tem uma noção do espiritismo, né? Ele já veio pronto para Ele isso. veio pronto, né? Ele veio com essa tarefa preparada. E a dedicação dele foi tão grande que ele não cuidou dele. Claro. Então, esse, Gina, é um erro que às vezes a gente tem que aprender os erros deles, né? Vieram para quê? Para ensinar também para a gente, né? Então, eu fico pensando, ó, Kardec fez isso, não se preocupou com ele, né? Se preocupou com a obra. Infelizmente, ele não deu ouvido, né? Que disse, ó, para. Então, e ele não parou. Então, todos erramos. O autoconhecimento é um caminho para o autoamor. Porque autoamor é transformar-se
É o movimento de reconhecer aquilo que eu preciso mudar no meu mundo dos sentimentos, que me transforme em direção ao melhoramento, e naturalmente isso vai me tornar mais suave, mais sereno e mais feliz. Então, auto-amor é esse movimento de autotransformar os sentimentos não tão nobres, não tão bons de se sentir, por sentimentos melhores, mais leves e mais amorosos, primeiro para contigo. E o erro ele não é um problema. Por quê? Porque as situações na nossa vida, elas estão para nós vivermos, e é como somos aprendizes, sinal que somos imperfeitos, e que errar é natural. Para que ele serve? Para que ele vire um aprendizado. Então, não recriminar-se por um erro, e sim observar o que fez, buscar uma nova atitude, ou não repetir isso na minha vida. Mas não me autoflagelar, não me automutilar, porque isto é atitude de desamor. Então, tudo isso é um treinamento, é um exercício mental, psicológico que a gente vai fazendo, compreendendo. Joana de Ângeles traz muito isso, que a gente jamais se condene, se pune, se julgue por atitudes não tão assertivas, mas isso sempre, eu comigo mesmo, inclusive, ela traz muito isso, a importância do processo de evolução, que é a autoiluminação, né? Para quem estuda, para quem entende já, para quem está dentro do espiritismo, já entende esse processo da identidade da alma e consegue fazer esse pensamento, mesmo às vezes a gente se culpa, às vezes a gente não se perdoa por essas falhas. Como chegar nas pessoas que ainda falta esse entendimento, quando dizem, não, já não tenho mais nada para aprender, já deu para mim, não tenho mais nada para viver, né? Já se decepcionou tanto, ou já se permitiu errar tanto, que agora o desgosto é tão grande que não consegue seguir em frente. Como fazer entender esse processo? Sabe que, em primeiro lugar, a gente sempre acolhe, né? Mas eu sou muito de trazer livros, de mostrar livros que possam fazer sentido no coração. Porque não adianta nada ficar só aqui, né? Para que a pessoa comece a valorizar-se como um espírito em construção, um espírito em evolução, um espírito em aperfeiçoamento. Então, devagarinho, ir tirando ela da zona essa que ela se encontra, para que ela veja que ela é uma essência divina. Somos todos, em essência, centelhas divinas. Trazemos tudo em forma de germe, todas as virtudes em forma de germe. Está no livro dos Espíritos, aguardando que nós as façamos cultivar, que nós as possamos fazer florescer. Então, trazer isso, trazer um pouco de luz para que ele se perceba também como filho de Deus, aprendiz da vida, feito à sua semelhança. Joana de Ângeles traz muito sobre valorização à vida, né? E ela traz Exatamente, isso. que esse pensamento leva a um pensamento depressivo, ou até uma depressão já profunda, e leva a um suicídio, no fim, né? Se permanecer com isso, com essa ideia fixa de que não tem mais nada para fazer, não tem mais nada para aprender. E isso não tem idade, né? Não, cada vez mais cedo, né? Mais cedo, é. E às vezes as pessoas, assim, com mais idade ainda acham pior porque não tem mais tempo. Ou de resgatar as suas vidas. Já fiz, agora não tenho mais como voltar atrás. Na verdade, Por isso que a doutrina espírita faz tanto sentido para nós, porque sempre haverá tempo, né? sim. Até o último minuto aqui, há tempo para um perdão, há tempo para uma reflexão, um arrependimento, uma conversa, um recomeço, e porque não vai terminar. Não vai terminar. Então, existirá sempre a oportunidade de refazer aquilo que não foi tão bem feito. E sim, como disse a Karina, esse despertar para se aceitar os seus escorregões numa boa, trazer leveza para isto, traz de novo ânimo para a vida, traz o sentido. Até porque trazemos bagagens de outras existências, a culpa é algo que vem muito latente em nós de outras existências. E comportamentos de erro, né? Exato. Às vezes a gente erra, estamos dizendo assim, o erro, né? A gente erra, comete, tem um comportamento ruim, errado,
E não percebe que esse comportamento já é uma tendência que a gente traz, Exato. que precisa de um esforço para haver É mudança. diluída. Também Isso, não é, né? exatamente, não é dizer, não, hoje eu não sou mais isso. Não, Existe. porque muita gente faz isso, se força. E, na verdade, o convite é para que nos esforcemos, faz toda a diferença. Porque esforço é tipo de escolha, que eu possa direcionar. Mas para isso é necessário ter esse entendimento. Então, eu costumo falar muito sobre isso. A gente fala que a encarnação é uma bênção, é a oportunidade para refazermos caminhos, né? Nós ficamos apegados a velhas crenças. Então, como vamos fazer um novo caminhar apegados a velhas crenças? É que a carne, né, enquanto a gente estiver em carne, que a gente estiver aqui encarnado, eu acho que ela te leva a ter sentimentos assim. Porque se tu pegar Cristo, era um espírito milenar e puro. E ele, quando esteve aqui em carne, ele foi tentado também. E ele não é que ele tenha cometido erros graves, né? Mas ele também se revoltou contra o Pai, né? Então, por quê? Porque a carne, ela está aí, eu acho, para nós fazer essa, como eu vou dizer, essa mudança, né? Então, claro que não vamos comparar o Cristo, óbvio que não, né? Porque é a tortura que ele teve, mas eu acho que ele estava mais, vamos dizer, no termo de hoje, contrariado por nós, que não estávamos entendendo a mensagem, né, naquela época, né, do que acho que quando ele aceitou vou entrar nesse plano, né, imagina, regredir tanto pela, pela terra, assim, não sei se ele imaginava que o povo estava tão perdido como estava. Né? Claro que tem dois revisores para mim, né? Talvez após Cristo já pode parecer que não, mas né, a evolução é muito grande, né? O salto foi muito grande. Então, eu digo, se até Cristo teve esses temores da carne, assim, né? Imagina. E sabe que só não foi maior porque a religião foi muito desviada, muito através do medo, misturando política, poder, e isso é um bloqueio, manipulação, isso é um bloqueio para muitas pessoas buscarem a religiosidade. E aí é que entra a diferença do espiritismo, porque ela é uma filosofia de vida que te tira dessa posição de dependente de alguém e te traz para a posição de co-criador, daquele que faz por si. Que a existência depende da nossa escolha, do nosso movimento, da tua vontade de agir por ti, porque a humanidade só vai melhorar, tudo vai modificar a partir da modificação de cada um de nós. Então não vai existir um milagre que faça a mudança do mundo. Vai existir cada um fazendo por si no seu mundo íntimo. E é aí que entra o autoconhecimento. Aí que entra a humildade de perceber aquilo que sente sem vergonha, de se descortinar, desmascarar o ódio que sentiu, a mágoa que carrega no coração, porque não é sobre não sentir, é sobre sentir, não se apegar e deixar ir, escolher não transmitir, transcender aquele sentimento. É isso que nós somos convidados a humildar-se para si primeiro, porque é aquilo que se falou há uns minutos atrás, eu só mudo aquilo que eu reconheço em mim. Só que a gente tem o costume de no corre-corre sentir raiva e sufocar. Por quê? Porque é feio sentir raiva. E eu estou evoluindo, então eu sufoco. Só que ela ficou aqui dentro, gravada. E lá adiante eu vou agir com ela. No automático e no impulso. E eu só mudo se ao final do dia eu fizer o que Santo Agostinho fez. Observar o meu dia e lembrar que observar mesmo, como se fosse uma novela, estou vendo que eu senti a raiva e deixa ir. Só que o teu espírito vai agir em teu favor e ele vai te auxiliar a diluir isso e a não repetir mais adiante. Nós somos centelhas divinas. Na nossa consciência estão as leis divinas e a nossa consciência nos diz se estamos no caminho ou não. Nos levar, inclusive o erro, o que seria o erro? O erro é afastamento das leis divinas.
E a lei maior, lei de amor, justiça e caridade, é muito fácil a gente se afastar. E quando se fala em erro, assim, eu digo, um dos maiores erros que as pessoas cometem, todos cometem, as pessoas acham que elas não podem fazer nada. Por exemplo, você acabou de falar que já não tem mais tempo, né? Mas hoje mesmo eu estava vendo, o exame do Quadrilário, que eu conheci o Juliano Pavinato, eu fiquei encantado com ele. E, e dentro dessa, desse vídeo que eu vi de 1 hora, que é a Nova Era, né? Que é sobre o tempo de regeneração, que Emmanuel nos trouxe, e ele trouxe uma fala ali que eu fiquei assim, é bem isso aí mesmo, que Emmanuel nos diz, olha, nós temos que se lembrar que nós somos seres individuais. Então, todos têm a possibilidade de fazer algo. No momento que todos fizerem um pouquinho, seja na oração, seja na sua reforma, porque no momento que a pessoa faça um pouquinho da sua reforma íntima, ela estará vibrando para o mundo. E aí nós conseguiremos o quê? A regeneração do mundo, porque ela aí vai se transformar numa coletividade. Exato. Né? Viver a individualidade na coletividade para o bem, celebrar o bem, trazer o É bem. isso que me encanta o Espiritismo, sabe? Porque o Espiritismo, ele te dá um norte para tudo. Não tem. E Jesus nos deixou parábolas, nos deixou passagem para que não se perdessem, né, na linguagem da vida eterna, para que a gente possa compreender. Inclusive, Jesus nos falava muito no imperativo, como maneira de fazer convite. Vinde, aprendei, nos estimulando a aceitarmos ou não, a buscar. E ele traz muito verbo. Verbo é ação. Então, que somos realmente co-criadores da nossa própria existência. Então, que cabe a nós o que queremos realmente Tem uma vibrar. frase que diz, estejam espertos comigo, né? Então é Vibrar. essa consciência, esse despertar espiritual que a gente tem que vibrar para o nosso mundo íntimo e emanar também para o exterior. É isso que vai transformar devagarinho o mundo. Quando nós começarmos a emanar para nós, para o nosso íntimo, através das escolhas, dos pensamentos, dos sentimentos, vamos vibrar uma energia mais salutar. E isso vai repercutir no mundo exterior. Inclusive, Chico nos diz, né? Se quer mudar o exterior, mude o interior. Sabem que sobre esse conhecimento dos pensamentos automáticos, eu passei por uma situação. Eu fazia tratamento psicológico e aí a psicóloga me deu uma gradezinha em que eu tinha que anotar a situação, o pensamento automático que veio e depois, no decorrer do dia, outras consequências daquilo. E foi surpreendente para mim anotar o meu pensamento automático. Para olhar o que eu pensei no automático foi uma grande mudança. Ali eu fui virando a minha chavinha, porque os pensamentos de desamor que eu tinha comigo eram assustadores. E eu só descobri botando no papelzinho. É boa eu nem essas técnicas. imaginava que eu tinha esse movimento É boa essas íntimo. técnicas. Mas se a gente trouxer para o Espiritismo, foi mais ou menos o que Santo Agostinho nos Exato, ensina, de revisar o nosso dia. E a gente não conhece esses mecanismos e a gente não está habituado a observar os sentimentos e os pensamentos. Exatamente. Isso, quando tu falou lá atrás das questões de... não sei se foi com essas palavras, mas que tu disseste que a gente tem que ser bom, né? Sim, nós nos cobramos da gratidão, Porque né? nós temos que ser bons. Nós somos bons. Então, todos esses detalhes que a gente pega do comportamento do dia a dia, se eu analisar cada um deles, é que a gente vai se vendo assim, não, mas eu não sou. O Sandro, assim. ele E aí fazer fala muito disso. Exato. E tem outra O coisa. Sandro, quem não sabe, né, que tá na live, é o psicólogo mais famoso do Brasil hoje, e ele é espírita, né? Então, e o Sandro fala muito do quê? Do auto-perdão. Exatamente. Inclusive, o auto-perdão, o auto-perdão é como se fosse um reset, né? Mas é um exercício. É um exercício. É um exercício. Não é simples. Porque quando tu anotou
Já trazido, É. inclusive para começar. Tu anotou, o mais importante não foi o que tu anotou, é se tu conseguiu te auto-perdoar por aquilo que tu fez. Exatamente. Né? Que a hora que tu conseguiu te perdoar, pô, mano, A gente se reconhecer ok. E sabe que Com aquela maldade, porque, né? Tem Isso sentimento. repercute até, por exemplo, no nosso lado físico. sim. Porque tudo aquilo que vamos emanando para o nosso perispírito, para o corpo sutil, depois de um tempo vai A repercutir. reforma, ela é tão incrível que quando tu começa a praticar, eu estive, como assim, um adepto do espiritismo, mas não só lendo Chico, né? Todo mundo sabe aqui na casa. Então, eu sou o caçula aqui. Então, eu estou há 2 anos estudando espiritismo. E antes, quando eu estudava Chico, eu me achava espírita. Né? Eu era espírita. Vai olhar meu Face lá, ser espírita, aquela famosa, uma azulzinha com Cristo, eu sou espírita. Dizer, eu sou espírita, batendo no peito dele, eu sou. Mas aquilo, mas acho que era uma radicalidade para com os outros e dizer para eles, eu sou espírita, daí, o que tens que ver, né? E aí, quando tu entende o que é ser espírita, tu não te preocupa mais em voltar aqui. Tu não te preocupa mais em mostrar que tu é espírita, né? E aí, quando tu comete uma falha, muitas vezes no começo, eu comecei a estudar e praticar mesmo a reforma, quando eu vejo, naquele momento, ai, não, isso aqui eu não posso fazer nem pensar, né? Não, a próxima vez eu já nem vinha. Eu já nem veio. Não que a gente não cometa, mas tu começa a fazer o quê? Prática, 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 prática. E a gente vigilante. Isso. Vigilante não somente ao mundo exterior, vigilante ao nosso mundo interior. Tem uma fala que eu gosto muito do livro Renúncia, de Alcione. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivenciada. E para isso a gente precisa estar vigilante. Porque se não estamos, o dia passa, a encarnação passa, e a gente nem sequer percebe. Então, vigiar, vigiar, vigiar. Esse questionamento também, bom, vamos parar um pouquinho, né? Pensar o que estamos fazendo aqui. Não podemos perder mais tempo, né? De ficar achando que, bom, então tá, sou eterno, sou imortal, né? Tem que preocupar, tem que se preocupar. É aí onde entram as nossas dificuldades. Então, a preocupação é agora, sim, para que eu possa, ao menos, ter um pouco mais de tranquilidade nas Sabe que próximas. fazer os esforços, mesmo que mínimos, porque são mínimos, não precisamos. A parábola do semeador, por exemplo, a parábola do talento, dos talentos, não importa a quantidade de esforço, né? O importante é que a gente esteja se esforçando. Isso vai repercutir para eu me sentir bem, para que eu possa bem viver. E todos nós, o que procuramos? Procuramos felicidade. E quando a gente compreende que a felicidade não vem de fora, mas é que é de dentro, né? é a paz de Simples, é a paz, espírito. sem muito. Como é que posso dizer uma palavra? Sem muitos. Na verdade, é simples. É simples. Não? A gente se preocupa tanto em fazer a coisa certa, não tem, é simplesmente deixar a vida nos levar e tentar agir da melhor forma que eu posso agir naquele momento, refletir sobre aquilo ali, para ver se eu não poderia ter feito melhor, e na próxima vez tentar fazer melhor, mas sem cobrar a falha. Né? Então, essa simplicidade, que muitas vezes entra o desespero, entra a, a ansiedade. Sim, Né? Consciência, eu acho. No momento que tu adquire a consciência, que para quem tu tens que prestar conta, tu não precisa. No momento que tu te esquece, que eu não me preocupo mais com vocês três, o que vocês vão pensar de mim? Né? Sim, é libertador. Aí, isso aí muda tudo. Para mim foi assim. O momento que eu não me preocupei mais, eu faço explanações. E as primeiras explanações para mim foram terríveis. Que eu olhava aquelas pessoas ali e parecia que elas estavam me julgando, né? E eu chegava outro dia e mandava para tirar. Como foi? Como tá? Por quê? Eu me preocupava, né? No momento que eu tive a consciência que a explanação deixou de ser deles, passou a ser minha, para mim, acabou. Hoje eu faço as explanações e não me preocupo com nenhum deles. Sempre que eu termino, eu falo, espero que ela tenha sido boa para vocês, como foi para mim. Porque ela tem que ser para mim, entendeu? E aí eu me libertei, porque eu estou falando com ele, não com eles.
se eles estão apreciando alguma coisa, que bom, né? Sabe, quando a gente entende que o outro tem o direito de pensar o que ele quiser Com certeza. e que eu posso fazer e escolher o que eu quero fazer com aquilo que ele está pensando. Isso é livre-arbítrio. Porque a gente aí se torna, sabe, dono de si. Tá tudo bem, tu escolhe, tu faz as tuas escolhas, eu respeito, mas também me respeito. Tu sabe que a espiritualidade, ela trabalha a todo instante conosco, né? E a minha explanação estava marcada para 28, né? Que é o dia do aniversário da minha filha. E aí eu pedi para ele lá na vida, ela me troca, né? Me passa aí, caiu para 21. Aí eu fui ver o tema, e eu estudei o tema, e eu achei o tema, assim, magnífico, né? Magnífico. É o óbolo e a viúva. É um, assim, ó, de todos que eu já estudei, é o melhor que eu gostei. Porque ele é fantástico, né? Ele fala, assim, ó, de coisas que já aconteceram, né? E de coisas que vão acontecer, né? Lá, então eu estava antes disso aqui, aí eu fui lá ver o capítulo 16, fala um pouco do capítulo 13. Então, por quê? Porque o Espiritismo, quando Jesus falou em parábolas, ele deixou o quê? Uma mensagem que ela é toda interligada, né? Sim, sim. Isso. E elas são interligadas entre si. Isso. Então, eu digo assim, claro que para quem não estuda, eu mesmo quando cheguei aqui, me apresentaram as parábolas, eu me apavorei. Digo, que coisa chata, né? Porque hoje é uma coisa magnífica, né? Porque vai fazendo sentido. Vai fazendo sentido, né? Para mim hoje é uma coisa Que tu parou para refletir. E quando a gente para refletir, eu digo que a reflexão, até porque a fé no espiritismo é raciocinada e somente é raciocinada se tu reflete, né? Então, a reflexão, trazer a reflexão para o nosso dia a dia, gente, E Jesus foi perfeito, né? Porque no momento que ele pegou as parábolas, 2.000 anos atrás, a maioria das pessoas eram que analfabetas. Então não tem como elas passar adiante. Então, na hora que ele contava uma parábola, essa parábola era muito mais fácil, mesmo que modificada um pouco, ela se passar adiante. Foi assim que Deus. Então já estava programado, entendeu? Então, eu digo assim, então é isso, o Espiritismo é. e as parábolas, inclusive, eu gosto muito de estudar as parábolas, sempre gostei. E as parábolas, elas têm uma maneira superficial de interpretação ou de uma maneira mais profunda. Por exemplo, a parábola dos adversários, que muitas vezes as pessoas focam nos adversários externos, né? E na verdade é fazer as pazes com os adversários internos, para que a nossa consciência, que é o juiz, né? Não nos... Então, elas são de uma maneira, são muito profundas e que estudadas dessa maneira profundamente nos trazem muito conhecimento, muito. Sim, eu acho que esse é o grande diferencial da doutrina, porque quando acho que 90% das pessoas vieram de uma religião que era aquela religião que, Dogmático. né? Então, tipo, se tu não fizer isso, vai acontecer isso, né? Sim. Se tu não fazer isso, vai fazer aquilo. E a gente sempre teve aquilo, né? Então, o que era mais fácil? Era mais fácil te afastar dela do que estudar ela. O Espiritismo não te cobra, porque a consciência é essa que tu te referiu, a nossa consciência é para com nós mesmos, para a nossa evolução, né? Então, se eu sei que eu estou aqui para aprender, e se eu não aprender, eu vou ter que voltar de novo para aprender, isso aqui, o que vai acontecer? A minha consciência, né? Eu sei que eu não vou, Deus não vai me castigar, né, por uma eternidade. Com certeza não tem lógica nenhuma. Aí é mais lógico que a doutrina explica, que nós que fizemos a nossa caminhada. O importante é estar no movimento de tentar viver isso, colocar em prática na sua vida. E os sofrimentos e as dores da alma são as doenças emocionais. E elas estão hoje nos mostrando, porque estão aumentando, estão nos mostrando que a gente está se afastando do cuidado da alma. E qual é o cuidado com a alma? O cuidado com a nossa harmonia com as leis divinas. Quando estamos em harmonia, nós estaremos bem. Quando nós estamos sofocados no aqui e agora, nas nossas atividades terrenas, não que não tenhamos que nos ater a isso, né? Mas junto, paralelo, tem que ter o cuidado com o mundo íntimo. Esse autoconhecimento para iniciar a autotransformação e a autocura. Cura do quê?
Cura da alma, naturalmente a cura física. As doenças da alma estão diretamente ligadas ao corpo físico, vão adoecer o corpo físico. Curando um, eu evito a doença no outro. Já a E maioria eu diz vivo É que melhor. toda doença É. que se manifesta no físico Tá no no perispírito. E um por isso que a gente trabalha o aqui para entender. A coisa melhora ou a cura se E o espiritismo é tão profundo que, por ele ter o tríplice aspecto, ele não é místico nem esotérico, né? E por exemplo, nos traz os chakras, né? Nos fala de chakras, o espiritismo, que as pessoas, quando eu falo de como assim? Como assim falar de chakras? Sim, está nas obras básicas, centros de força, E agora a ciência. sobre ondas eletromagnéticas, sintonia, vibração. Então, na medida que eu vou me autoconhecendo e escolhendo os sentimentos mais elevados, fazer florescer aqueles sentimentos que já estão, as potencialidades que estão em mim, eu vou começar a vibrar numa outra sintonia, me elevar dessa maneira, e isso vai repercutir tanto em mim, no meu corpo físico, como Nos relacionamentos. pessoais. E à medida que a gente vai se autoconhecendo e vai compreendendo que nós somos a soma de tudo que já vivenciamos, nesta e em todas as outras existências. Mas assim como eu, o meu irmão também está nesse mesmo processo. E aí eu passo a compreender o meu processo e me acolher, e acolher e compreender o processo do outro. E sem esse entendimento profundo, qual é a nossa reação, qual é a nossa agir no automático e sempre condenar o outro, né? Culpar o outro. Então, como exercitar, por exemplo, o amor incondicional que Jesus nos ensina? Porque amor incondicional é amor aquele amor a respeito, É silenciar, é silenciar, evitar é aceitar, conflito, é aceitar. respeitando o outro como ele está. aceitando ele como é, Exato. exatamente. É que assim como eu estou num processo que é difícil para mim, o outro também está. E isso é algo muito difícil para as pessoas exercitarem, porque muitas vezes não exercitamos conosco. A gente busca e foca nas crianças no desenvolvimento intelectual. Exato. E esquecemos que temos que também desenvolver a inteligência emocional, né? Consciencial. Que a gente estuda tanto É aí que se completa. para adquirir uma profissão, a gente faz faculdade, a gente, né, dedica uma vida inteira para aquilo ali, para bens materiais, para adquirir uma que vida não está material. errado, porque nós estamos na matéria. Mas aí estuda. E que, inclusive, nada disso vai com a gente. O que vai com o espírito? Porque quem vem para evoluir é o espírito. E o que vai? São todos esses sentimentos. Então, a primeira coisa que temos que ter para conseguir chegar nesse ponto, nesse nível de evolução, assim, de entender que temos que fazer tudo isso, é a gente entender a imortalidade da alma. Claro. Trazer para o íntimo, porque uma coisa é saber que somos imortais, outra coisa é sentir, porque é o sentimento que nos leva a vivenciar. Sem esse sentimento, são palavras que se perdem. Então, exercitar... Quando eu estiver vivendo só aqui e acabar, não vou me preocupar em fazer esse sentido na minha vida. Hoje existem que falam sobre meditação, né? Por exemplo, esse de César Said. Ele é muito fácil de compreender, e para isso eu gostaria de dizer, existem vários tipos de meditação, né? Tem aquela meditação de estar presente no momento presente, tem a meditação contemplação, onde eu posso contemplar a natureza, sentar, isso já é meditativo. Porém, a meditação que o Santo Agostinho nos estimula é exatamente a meditação de silenciar para me perceber e perceber os meus movimentos íntimos. Mas não para dar vazão a eles ou para me condenar ou julgar. Não. Simplesmente para que eu possa percebê-los e direcioná-los de outra maneira. Débora, falamos sobre que muitas pessoas escondem o sentimento, não posso sentir raiva, e aquilo vai se tornando como se fosse uma panela de pressão. Sim. E aí, na hora que explode, aquilo explode com muita força, inclusive repercutindo no corpo físico. Então, o convite não é esse. O convite é que eu possa silenciar e que está tudo bem. E cada um indo no seu tempo, devagarinho. Tanto é que nos dizem, né? Que ninguém vem buscar os perfeitos.
mas naqueles que fazem os esforços para se aperfeiçoarem. Tem um outro lado, né? A gente vai observar a hora, né? Passa Sim. rápido. O pessoal quase nem comentou, você vê que está todo mundo atento na conversa. Sabe Tem que vários eu costumo- comentários sobre a live. O Dinei Aladino botou aqui. Muito bom o esclarecimento. Cecília Lima, belíssimos esclarecimentos. Né? O Demari mandou boa noite a todos. Penso de Deus. Giselda, boa noite. Mais outro pessoal tinha entrado anteriormente, mas eu fechei a live aqui, não vi os outros comentários. Tem outro livro aqui, Espiritismo e Meditação, também de Alberto Almeida. Então, é uma coisa que no meio espírita se deixou um pouco de lado sobre a meditação, né? Joana, por Tudo exemplo, tem a sua seu fase, momento. o seu momento. Teve um Exato. momento, né? O Espiritismo, para chegar no Brasil, ele se dedicou mais à parte religiosa, mas agora está na hora de abrir Sim. esse outro lado aí, Sim, senão sim. vai terminar se perdendo um pouco o sentido da Exato. coisa. Se não abrir a parte da filosofia, Exato. né? Porque ficou muito religião e na questão da ciência através da mediunidade, das manifestações físicas. Mas Quem agora sabe, chegou né? Chegou um momento agora. A Ana e a a Mel. AME, a AME, a Associação Médica Espírita, está trabalhando muito para unir ciência e espiritualidade, né? Então, eles têm vários livros que nos trazem, por exemplo, coisas que a neurociência já está falando. E realmente as coisas têm que ser no tempo certo, né? E que se a gente for pensar nas obras de André Luiz, que já nos falava da epigenética, Sim. há 80 anos atrás, e agora os médicos já falam da epigenética, se talvez há 80 anos viesse à tona, não ia repercutir, não estaríamos preparados. Então, realmente as coisas são Tem que no ser momento certo. E este é o momento, né, de começarmos Conhecer o mundo dos sentimentos. a conhecer exatamente. E sabe que não posso sair daqui sem dizer isso. Não vamos nos auto-sabotar pensando que não somos capazes de fazer isso. Por quê? Se não fôssemos capazes de fazer isso, este não teria sido o caminho a ser nos dado. Então, se foi nos dado este caminho, este formato, é porque sim, todos nós podemos fazer. Todos nós temos as potencialidades no nosso Estamos íntimo. aqui. E aí, trazendo a questão 909 do Livro dos Espíritos, né? Que muitas vezes nos falta a vontade. E eu digo que vai além de faltar a vontade. Às vezes nos falta um pouco de entendimento. Então, apesar que não sejamos espíritas, que as pessoas procurem um pouco mais de material que as auxilie realmente a fazer da encarnação uma bênção, uma oportunidade. Não são espíritas, mas são espíritos. São espíritos, exatamente. Esse é o entendimento. E espíritos que sabemos que também sofrem influência do extrafísico. Exato. Então é muito importante refletirmos um pouco sobre isso, porque por muito tempo se pensou que alguns eram médiums e outros não, e na verdade todos. A mediunidade é inerente ao ser humano, embora muitas vezes nem percebamos. E a influência se dá através da energia gerada pelos nossos sentimentos e pensamentos. Então, assim, nos conectamos com os encarnados e com os desencarnados. Então, nós aproximamos de nós aqueles que estão no mesmo Sintonizando. nível vibratório que nós estamos. É um ciclo. É um ciclo. Então, para conseguir aproximarmos de nós espíritos mais elevados que possam nos ajudar, a gente também tem que fazer o esforço. Porque todo sentimento, todo pensamento emite uma frequência de onda. André Luiz, né? E toda frequência de onda é medida em hertz, é energia, né? Então, à medida que vou elevando o meu padrão vibratório através da mudança dos meus sentimentos, eu também vou vibrar numa faixa vibratória mais elevada e vou me ligar, entrar em comunhão com os espíritos que querem me auxiliar e não aqueles que querem, muitas vezes. E nada melhor. Tem uma receita, né, melhor do que a oração. Sim, inclusive existe ressonâncias magnéticas que mostram o cérebro antes e depois da oração. Exatamente. E antes e depois da meditação. E Joana, eu gosto muito de Joana de Ângeles, e ela nos diz que é na oração que falamos com Deus e é na meditação que o ouvimos. Então,
eles caminham juntos, né? E são muito necessários ambos para o processo de autoconhecimento. Que meditação não tem sentido. A gente encerra toda a aula com meditação, uma meditação guiada, e inclusive antes do passe coletivo, nós fazemos de uma maneira muito sutil, muito breve, um roteirinho que Joana de Ângeles, no livro 8º, Vida, Desafios e Soluções, ela nos traz como se fosse um roteiro, trazendo a respiração, depois irmos mentalmente a um lugar junto à natureza, ou lembrarmos de um episódio que nos fez muito bem, isso como maneira de conexão. Porque muitas vezes a gente está na casa espírita e a nossa mente, estamos no silêncio exterior, mas a nossa mente está borbulhando, e aí o plano espiritual não tem como agir. Porque é bem fácil assim, identificar essa parte da mente. Quando a gente trabalha aqui o magnetismo, a gente faz o tato magnético, que é a percepção da vibração das pessoas, e tu consegue ver assim, ó, como ela está com a mente agitada. Então, assim, bom, quando não tranquiliza, não vai conseguir, né, receber aquele fluido que pode acalmar. Então, tem todo esse trabalho que é importante também de harmonização. E as aulas a gente encerra com meditações já. Tem umas mais curtas, outras mais extensas, mas a gente já está fazendo isso há um ano. O objetivo é um treinamento mesmo, para que as pessoas, com aquela repetição, naturalizem isso. E já tivemos E podem levar isso para o dia a dia. Por exemplo, se é um desafio, a gente sempre acaba, sabe, entrando no desafio. E o segredo, que eu digo que também o Espiritismo nos auxilia, é enxergar o desafio pelo lado de fora para ver possíveis superações e não entrar no emaranhado, no caso. E a respiração, junto com a meditação, nos auxilia assim, a trazer um pouco de serenidade para ir superando desafio atrás de desafio. Então, sim, a gente está estimulando bastante quanto... Esse trabalho de meditação que vocês fazem é só para o grupo de estudantes, não tem um trabalho por enquanto que seria bem interessante. A gente já tinha. E no momento isso bem breve, As pessoas que No frequentam. curso de passes que nós fizemos, na oficina de passes, eles referiram a meditação no momento do passe. Bem nós perguntamos, porque era como a gente estava fazendo. como maneira de conexão. Isso. Que as pessoas fiquem mais conectadas e possam se beneficiar de tudo aquilo que a espiritualidade dispensa sobre cada um. Mas para isso é necessária essa conexão. Porque a oração não é uma oração mecânica, não é fanática, é uma oração sentida, né? Aquela de conexão criatura e criador, onde eu entro em comunhão com Deus. Não é pedindo solução de problemas, é pedindo forças para solucionar. Para que eu saiba resolver. Pedindo discernimento para solucionar. Lucidez. E todas essas potencialidades que trazemos no nosso íntimo, como discernimento, lucidez, clareza, tudo isso estão ali dentro de cada um de nós. Basta que a gente possa silenciar um pouquinho e se permitir enxergar, permitir-se sentir essa essência divina em construção. E até isso, né? Porque tudo é construção. Nada vem fácil. Nós somos parte da natureza e tudo na natureza se autotrabalha. Uma flor para germinar precisa sair do solo, se esforçar. E nós, como parte integrantes do universo, partes da criação, lei do trabalho, lei divina. Lei divina. Gente, tá muito bom. Podem colocar, eu sei que o Juliano já colocou ali, mas se vocês mostrarem os livros que trouxeram para o pessoal que está assistindo poder também. Eu trouxe um também, que é algo que a gente tem usado bastante, do José Carlos de Luca, que são livros bem... Tem outro muito bom do Jason de Carvalho, que é... São os sentimentos. Aproveitando a teu ensejo, né? Um dos livros que vocês trouxeram é o No Vinícius, Sim. que o dia 2 tem a palestra. Né? Sim. Inclusive o livro dele, Reencontro com o Mestre, está muito bom.
porque é realmente o E que ele vai trazer, né, os vai. livros para Fazer essa sessão. Plenitude, fazer outro sessão de dele, A Casa sobre a Rocha, é dele também. Eu coloquei ali nos comentários, pessoal que está vendo a live, quiser, é só olhar os comentários ali que vai ver quais os livros sugestivos pelas meninas aqui. E aí, que adentram no tema de meditação. E eu gostaria de acrescentar uma coisa assim, ó, que o processo de evolução, ele não é passivo, porque muitas pessoas pensam assim, ah, não, vou reencarnar para ir evoluindo. Ele é proativo, ele é pacífico, mas não é passivo, é a gente proativo. tem que se movimentar em direção a ele. Exatamente. E adiantamos bastante, porque a gente sempre fala assim, em vez de levar 10 encarnações, podemos levar bem menos, né? Vantagem bem menor. Jeito de Daqui a pouco nem levar dívidas, porque despertando para isso, já corrigir algo, reparar algo agora mesmo. da questão. Se a gente for se Esses movimentar dias me preocupei tanto, sabe? Porque eu estava lendo sobre o Chico, e a passagem de Chico por Capela foi só 22 mil anos atrás. Eu digo assim, só 20. Então eu digo assim, O tempo para nós é diferente, né? só 22 mil anos atrás. Né? Então vamos. Não E quantos anos será que a gente tem, né? Porque muitas vezes a gente acha, ah, mas sou novinho ainda, tem tempo. Nem tanto, É. né? Já somos milenares também, né? Não somos tão novinhos assim. Já E temos ficar pensando assim, vai saber tudo que a gente já passou, né? Exato. Então, para chegar nesse momento que está passando o planeta, né, de transição, numa reencarnação aqui, é porque a gente já não está tão novinho assim. Sim. Né? Então, só em analisar. As pessoas às vezes também misturam, né? Eu estava vendo esses dias um pouco do podcast lá e estava o Whindersson, famoso ali, e ele estava dizendo que ele estava em reencarnação. Aí me interessou, ele, o Whindersson, ele tem reencarnação, que legal. E aí ele dizia assim, sabe o que eu tenho para mim, diz ele pro cara do pódio, tá? Que eu não vou reencarnar mais, que eu sou um espírito muito velho. Então eu não venho mais, essa é a minha última. Ele, pode ser assim, pode ser assim, que fácil, né? Então, Comentários finais. Alguma reflexão? Algum conselho? Uma sugestão. Uma sugestão? Né? Depois da pandemia, no YouTube tem muito material maravilhoso. Inclusive, do César Said e da Silvia Viana Said tem um vídeo, uma roda de conversa sobre este livro da meditação que está maravilhosa. Fácil acesso, todo mundo tem um celular. Gente, assim, ó, a gente costuma assistir, sabe, né? Mas os Eu assisto videozinhos muito palestra. de sentimentos, muito palestrante bom, muita Alberto coisa Almeida, esclarecedora. né? Gostoso, dias, né? Fim de semana, mas não percam tanto tempo, né? Sabe que o Nesses- Antônio Nascimento, no congresso, ele falou uma fala que eu costumo muito falar, junto com outras pessoas que fazem a mesma coisa que eu. Maratonar o Jacobson Trovão, um pouquinho mais ou Não precisa maratonar o Netflix, maratonar os videozinhos verdade, espirituais. porque te estimula tanto e faz tanto bem para nós mesmos. E por que a gente experiência própria, a gente sabe quando começa a ver a gente não para. E quando começa a fazer aqueles, sentido para vocês estão nós. falando assim, pessoas que já estudam bastante tempo, né? Agora eu vou falar para aqueles que não estudam, né? Aqueles que não estudam, eu digo que comecem pelos shorts ali, pelos reels, que são vídeos curtos. Sim, o Haroldo Porque Dutra o tem que muitos acontece? cursos. Às vezes, uma pessoa que não tem conhecimento da doutrina, olhar uma palestra de 40 minutos, não digo nem de uma hora. A maioria tem, eu vejo muita vídeo de 29, 30 minutos, né? Porque eu, quando eu vou ver um tema, eu gosto de ver, tipo, eu vou lá e olho quatro vídeos de meia hora para ver 4 ideias, para ver se a minha ideia está Sim. tá entrando no contexto da maioria, né? E aí eu digo assim, aquele que está já
mais habituado com as leituras, eu acho que esse vai ver tranquilamente em uma hora. Eu mesmo eu olhei sobre a nova era, o tempo de regeneração é 1h10, tranquilamente. Fiquei trabalhando, botei o YouTube e deixei sem imagem, só escutando 1 hora, né? E já mas no começo eu sentia essa dificuldade. As pessoas, eu comecei com vídeos menores, 10 minutos, 5 minutos. Tem vários, por exemplo, do Raul Teixeira, de 10 minutos, fala muita coisa em 10 minutos. Do Haroldo Dutra, ele traz Do Divaldo, tu encontra a mesma palestra do Divaldo cortada em 50. Sim. Sérgio Felipe, o doutor Sérgio Felipe também. Que o pessoal se deu conta que é melhor fazer um corte. Então, assim, é um tema que me interessa. E vamos procurar esses pensadores, né? De acordo com o tema. Porque agora, falando no Divaldo, o Divaldo tem no YouTube, por exemplo, várias visualizações terapêuticas, meditações também. Tem de 20 minutos, tem de 1 hora. Tudo no YouTube disponível. Visualizações terapêuticas que ele faz o movimento da gente ir percebendo algumas coisas no nosso íntimo. Então, também vale muito a pena esse outro... Se libertar, né? Se permitir Se colocar permitir. E o vão fonezinho perceber, e fazer exato, e vão direcionado, percebendo acompanhado, aí Tudo que o começa dia tem com 24 horas. E tudo começa com começo, né? E o começo é se permitir. Se permitir compreender algo a mais. Inclusive, se a gente for trazer, só sei que nada sei, né? Então, sempre tem algo a gente aprender. Então, mas isso é uma permissão. Eu me permitir aprender um pouco mais hoje, eu me permitir amanhã um pouquinho mais. O dia tem 24 horas, como está dizendo. Aproveitar que seja 1 hora desse dia com alguma leitura, com uma... Edificante, ou até uma conversa edificante com alguém, sair daquilo que não nos acrescenta. Isso aí, certo? Karina, Débora falou, comentou, Mas deu a sugestão. a sugestão também é que a gente possa procurar, não só na internet, mas às vezes não é necessidade de frequentar um lugar, mas adquirir um livro, ou tem muitos livros, inclusive em PDF, que possam nos trazer um pouco mais de tudo isso para que a gente possa vivenciar, que com certeza a nossa vida se torna mais suave e mais leve. Isso não significa que não vamos passar por desafios, significa que vamos olhar os desafios com um novo olhar. Então, vale muito a pena a gente se permitir esse novo aprendizado para realmente aproveitar a bênção da reencarnação, para podermos refazer caminhos. Muito bem. Então, sem comentários, com esse encerramento, acho que estamos... Passo para alguém? Quer fazer a final? Não. Deixa eu fazer. Quer fazer? Estamos pronto? Não. Então, É isso que eu faço. vamos... Agradecemos, né, por mais um programa. Agradecemos a espiritualidade por mais uma vez estar aqui conosco, nos amparando, nos ajudando sempre a propagar essa doutrina belíssima que é o Espiritismo, e que assim possamos, com mais essa noite, possamos ter, possamos aproveitar, né, e todas essas informações adentre a nossa mente, e que nós possamos, quem sabe, um dia, estarmos prontos, tá? Bem para frente. Estarmos prontos com todo esse conhecimento que nos é enviado, né, por Cristo, por Deus. Então, fica aqui o nosso agradecimento a todos que estiveram conosco, sejam encarnados ou desencarnados, que assim seja. E uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigada Até sexta-feira que vem. participação.